Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estamos? Tudo certo? Bom gente, estou aqui mais um dia para falar para vocês sobre alguns assuntos aí que eu venho aprendendo na prática. E o mais gostoso é trocar experiência com vocês, então eu espero de coração que vocês estejam gostando desse bate-papo nosso aqui, tá? E outra, quero dizer gratidão por todos os comentários, por todos os feedbacks, as sugestões, as opiniões, com muito respeito e muito carinho que eu tenho recebido, né? Então, eu quero agradecer isso tudo, né? Gratidão. E, bom, deixar aqui, pedir para vocês, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui. Já ativa o sinetinho para receber o alerta dos novos vídeos publicados. Deixa aqui seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. Eu vou ler com muito carinho, muita atenção e a gente tem muito mais material aí para conversar, para trabalhar, tá bom? Bom, gente, o que eu quero conversar hoje com vocês é um assunto que eu demorei para entender, no sentido de aceitar e começar a trabalhar em cima disso, a tirar o melhor proveito disso tudo. Vocês ouviram dizer já por um acaso sobre gratidão? Eu achava que gratidão, não sei vocês, mas eu achava que gratidão era agradecer só as coisas boas que acontecem na nossa vida. Aí dando uma lida daqui, estudando dali, tendo aquelas experiências, a vivência mesmo, né, vivenciando as situações, eu notei que quem diz que é bom ou ruim é a minha mente. Por quê? A gente tem um ego, um bichinho chamado ego, que faz muito parte da nossa vida. É importante que a gente tenha o ego. Eu posso dizer, a gente pode conversar um pouquinho sobre ego em algum outro vídeo. Mas um bichinho chamado ego, que é a gente, que é essa capa, que a gente foi aprendendo ao longo dos anos quem nós somos. Então, as experiências, as vivências, como a gente pensa, como a gente enxerga aquela situação, aquela vivência, então é o nosso ego trabalhando, é a nossa mente. Então tem muita coisa sobre a sociedade, as leis da sociedade, tem muita coisa imposta pelas religiões, enfim, né? Não vamos aprofundar aqui muito não, para a gente ser conciso. Que é o que a gente foi ensinado que a gente é. Então esse é o ego, a gente julga muito. Por mais que a gente não queira, a gente julga, tá? Aceita que dói menos. Porque a gente tem as nossas diferenças, a gente vibra na dualidade. Ela, ao mesmo tempo, ela gosta, ela ama, ela odeia, ela julga, ela gosta, enfim, a nossa mente é nessa montanha-russa de emoções. E aí, a parte da gratidão. Quando acontece alguma coisa na sua vida, você tem que entender que você mesmo co-criou, né? Lu, mas eu não entendo como é que eu cocrio alguma coisa, como é que a minha realidade está tão diferente do que eu quero. Então a gente tem que parar, respirar, enxergar aquela situação, aceitar o que está acontecendo e notar que é alguma coisa que você quer mudar, né? E aí como é que você muda? Como é que você muda a sua realidade? Você muda quando você começa a ter pensamentos e sentimentos elevados. Então você não vai mais vibrar na falta daquilo que você não tem, você vai entender que aquilo que você está acontecendo, o que está passando por você, para de brigar com aquilo que está acontecendo. Você não enfrenta mais, você não reclama, você não entra em contraste com aquilo que está acontecendo. Você simplesmente agradece e começa a prestar atenção no lado bom daquilo que aconteceu. Então você foca no lado bom, no lado do ensinamento. Então eu falei, mas como assim? Então se alguma coisa acontece comigo, que eu não estou muito feliz, confortável com aquilo que aconteceu, a gente começa a olhar para o lado bom como? Entender que você mesma co-criou aquilo. 1. 2. Se eu mudar a minha frequência, o meu pensamento, aquilo vai mudar também? Vai, possivelmente vai. Então foi uma dica que o universo, que a vida te deu, que alguma coisa não está bem. Então, opa, vamos melhorar. E aí você pode colocar isso em prática. Bom, se eu mudar o meu pensamento, se eu mudar o meu sentimento, com certeza eu vou, ao invés de reagir à vida, daquelas pancadas, eu vou responder, eu vou estar mais consciente do que está acontecendo. Então eu vou conseguir pensar, sentir antes de agir. Então meu pensamento e meu sentimento vão estar mais elevados
E ao invés de eu responder sem pensar, sem entender, sem ter empatia àquilo que está acontecendo, né, eu vou reagir. Agora, se eu entendi tudo isso, se eu absorvi tudo isso, eu entendi que se eu agir diferente, eu vou ter um resultado diferente, então começa a testar. Age diferente do que está acontecendo para você ter resultado diferente daquilo que você está tendo. Luciana, é sempre assim? Então quer dizer que você consegue fazer toda a sua realidade que você quer? E não. Não. Só que aí você, aos pouquinhos, ao treinar, você aos poucos consegue mudar essa realidade. Então hoje eu entendo que se eu estou tendo uma situação que está desagradável ou está com uma frequência baixa, eu atraio frequências baixas para a minha vida. De repente, o que eu entendi também, que eu vejo alguns terapeutas dizendo, tá tudo certo como tá. Se aquilo está acontecendo para você, é que você precisa passar em algumas situações sim, para que lá na frente você se torne uma pessoa um pouco mais forte, uma pessoa que consegue lidar com aquela situação, né? Então, aquela situação, aquela ação que você está passando, poxa vida, tá difícil, tá complicado, possivelmente é a hora de você aprender ali. Então, é a hora que você baixa suas defesas, no sentido de você baixa a guarda, você aceita o que está acontecendo no sentido de estar aberto a aprender aquilo. Eu vou usar uma experiência, por exemplo, de quando eu trabalhava num posto de saúde. O posto de saúde por si só já é muito complicado em relação a tumulto, a cheio, algumas vezes os materiais não são os ideais, enfim. E aí nisso tudo, né, a gente tem uma equipe com diversas pessoas, com diversos jeitos de pessoas. E eu lembro que tinha vários funcionários e um desses funcionários era muito difícil de lidar, mas muito difícil de lidar. Eu lembro que eu e a outra enfermeira que trabalhava comigo, a gente sentava, conversava, tentava explicar o que estava acontecendo, tinha essa intenção de melhorar aquele clima do nosso ambiente, só que a pessoa era extremamente irredutível, né? E aí aquilo, eu pensava assim, não, mas por que eu estou atraindo esse tipo de gente para trabalhar comigo? Eu falei, mas o que eu posso melhorar nessa situação que a pessoa também possa crescer com tudo isso, que a gente possa crescer juntos. Então, o que eu focava muito? Eu não vou agir com raiva, eu vou agir com amorosidade no que está acontecendo. É lógico, gente, que tem hora que o sentimento de raiva vem forte. Aí o que eu fazia? Eu saía um pouquinho do local do meu trabalho, eu dava uma respirada, né? Respirava consciente pelo nariz, pelo diafragma e voltava para o trabalho. Fala assim, gente, o que eu posso melhorar? E aí, por isso que é interessante o ato de você estar consciente do que está acontecendo. Se aquilo está acontecendo comigo é porque eu atraí. Então, o que em mim eu preciso melhorar para que aquela situação melhore também. E aí o que eu notei? Eu respirando, entendendo, se colocando, praticando a empatia, se colocando na pessoa, conhecendo um pouquinho mais da pessoa. Eu notei que o convívio ficou um pouco melhor. Alguns assuntos a gente começa a não bater de frente, então algumas situações que aconteciam lá, eu já não chegava na pessoa de uma forma mais firme. A gente entendia, conversava, algumas coisas tinham que ser deixadas para trás mesmo, né? Que o diálogo não havia diálogo, então a gente consegue ir aprendendo a lidar com aquilo que está acontecendo. Então eu fui grata e aplicava o sentido de, nossa, gratidão por isso que está acontecendo. Porque hoje eu aprendi a lidar com pessoas que não têm o mesmo pensamento que não têm as mesmas vivências que eu, quer dizer, na verdade todo mundo não tem as mesmas vivências. No sentido de a pessoa tem aquele nível de consciência que é um pouquinho mais difícil de ser trabalhado. Então, eu fui grata por aquela situação porque eu entendi como que eu vou lidar com o tipo de pessoa. Então, a gente vai aprendendo disso tudo. Você tira o lado bom daquela situação. Então, primeiramente, era um momento horrível, porque eu ficava muito angustiada, porque eu não conseguia fazer com que essa pessoa se integrasse na equipe. Então, eu ficava muito angustiada por conta disso. A relação ficava difícil.
E eu falei, gente, eu não posso ter um ambiente de trabalho tão complicado. Eu trabalho aqui toda semana, todos os dias da semana. Então, eu preciso fazer desse meu ambiente o mais agradável possível. E aí, com isso, eu aprendi a lidar com várias formas de pessoas. E aí, o mais engraçado, o mais divertido disso tudo, não é engraçado no sentido de comédia, mas assim, o engraçado de a situação que acontece ali, que aconteceu com essa pessoa, eu pude enxergar as outras pessoas da equipe. Então eu consigo aprender mais a lidar com os tipos de pessoas. Então aquela situação que era extremamente chata, extremamente difícil para mim, foi se tornando mais leve. É lógico que tinha dias melhores, dias piores, só que eu consegui lidar com aquela situação. Eu já não ficava mais angustiada. Eu fazia o meu melhor no que tinha para ser feito. Então eu tinha a gratidão daquilo que estava acontecendo. E se acontecia porque eu precisava aprender alguma coisa. Quando a gente aprende, aquela situação ela se torna mais tranquila, não se repete mais com tanta frequência. E se repetir, você está mais atenta a falar, opa, peraí, por que a minha vibração está tão baixa que eu estou cocriando isso de novo? E aí você começa a ser responsável pela sua vida. Você consegue controlar os seus sentimentos. Então, ser grato até por coisas que você sente que não são tão positivas é importante. Porque aí você não reclama, você não clama novamente e aquilo você não se repete mais com tanta frequência. Você bloqueia esses acontecimentos de baixa frequência. Você começa a vibrar numa frequência maior, numa frequência mais elevada e você vai tendo realidades melhores, mais elevadas também. Então, por isso que fala que ser grato por coisas boas que acontecem com você é simples, é fácil. Com as coisas mais complicadinhas, a gente entende que a gente primeiro valoriza quando está acontecendo coisas boas, primeira coisa, e a gente fica consciente e responsável pela nossa própria vida. E isso você pode aplicar a gratitude por todos os ramos da sua vida. Por exemplo, você está notando que você está doente constantemente. Não é por acaso. A doença está te mostrando que alguma coisa na sua vida está desregulada. Então, de repente, não é só tomar um remédio para camuflar aquela situação, aqueles sintomas. É a hora de você investigar aquilo, tanto no médico, quanto entender que o corpo também é uma soma é o resultado do que a gente pensa. Então, você lida com o corpo, precisa tratar o corpo e precisa tratar a mente e o coração, né? No sentido de o corpo físico, e aí você trata também a mente e o coração, os seus sentimentos, o que você tem pensado. E aí é tudo uma coisa ligada na outra. Você vai melhorando por dentro, você melhora por fora. Você é o co-criador da sua realidade. Então, ser grato por tudo que acontece na vida é muito importante. Você vibra da baixa frequência. Você vai vibrar na alta frequência. Entenderam? Gente, meu recadinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aí seus comentários, já curte, divulga para os amigos, compartilha nas redes sociais, avisa para todo mundo, porque é importante as pessoas conhecerem e se autoconhecerem, né? Entenderem que a nossa realidade, a nossa vida é para ser vivida da melhor forma possível. Tudo bem? Então era isso. Um grande beijo, ótimo dia, faça o seu dia maravilhoso e até os próximos vídeos.